Olá, sejam bem-vindos nesse nosso e vosso programa Hora Pôr do Sol. Já é domingo de manhã. A nossa leitura hoje é no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, verso 9 a 10. O nosso tema é a divergência no cristianismo. Nesse capítulo está escrito: em parte conhecemos e em parte profetizamos. Isso significa, apóstolo Paulo, estava falando aos coríntios a limitação de cada um dos membros do corpo de Cristo. Ou seja, Paulo estava tentando explicar aos coríntios que ninguém é o dono da verdade. Deus é o único dono que conhece toda a ciência. Ou seja, Paulo estava tentando trazer à luz da palavra e explicar a causa de algumas divergências no cristianismo. Nesse momento, estamos falando da divergência no cristianismo. Talvez a sua pergunta é: o porquê e quem é o causador das divergências? Eu sei que cada um tem uma resposta no coração, mas eu aposto dizer que talvez estejas errado. Em curtas palavras, eu posso responder para você que o causador dessa divergência toda é o próprio Deus. Talvez a tua pergunta é: e por que motivo? Claro que tem motivo. O verdadeiro motivo de Deus permitir a divergência dentro do cristianismo é porque Deus não permite que ninguém vanglorie-se em sentir-se que o dono da ciência ou o dono da verdade, assim como alguns da nossa era tentam ser ou tentam fazer. Hoje é notório, quando a gente está diante de um ecrã, diante de redes sociais, ver servos de Deus renomados e alguns do anonimato debatendo a palavra de Deus, fazendo debates em redes nacionais. E que o mais triste no meu coração, o que eu mais sinto tristeza, é ver ministros de Deus fazendo esse debate diante de pessoas ateus e diante de filhos de Deus imaturos. E que, no meu ponto de vista, isso não tem contribuído ao cristianismo. Ao contrário, tem contribuído ao crescimento da apostasia. E isso não é o nosso objetivo nos dias atuais. Por isso, é necessário que lembremos todos que Deus é o dono da ciência. Por isso que no livro de Isaías, capítulo 43, verso 10, ele se declara que como o único Deus que já existiu e depois dele não haverá mais. Sendo assim, ele não permite que nenhum nascido das mulheres, ou seja, que nenhum ser humano se transforme em Deus. E para que haja essa diferença entre Deus e os homens, Deus, na sua sabedoria, colocou limites entre os homens, limites de conhecimento da palavra de Deus. Hoje é notório que alguns pregadores, alguns ministros que se aperfeiçoam mais em grandes estudos
estudos de ciências, biologia, arqueologia, e muitas das vezes se sentem superiores. Outros até são mais humildes. Mas eu quero dizer nesta manhã que não é verdade. Ninguém é o dono da verdade. Não importa o seu nível acadêmico. Não importa o quanto você se aperfeiçoou na ciência, nos estudos teológico, arqueológico, científico deste mundo. Mas lembre-se que Deus sempre nos dá em parte. Ele não dará a ninguém a totalidade do conhecimento para se sentir o dono da verdade. Deus não fará isso e jamais fará isso. Eis a razão que sempre, enquanto o mundo for o mundo, haverá divergências dentro do cristianismo. Haverá divergências da palavra. Um vai ler a Bíblia e vai interpretar de um outro jeito. O outro vai ler e também vai entender do outro jeito. Mas o mais importante é que todos estão acreditando em um único Deus. Quanto às interpretações, não é muito importante. O importante é que o mundo conhece que Deus existe e que todos estão se dobrando diante dele. É verdade que algumas interpretações são perniciosas, mas isso só acontece porque o próprio ser humano às vezes é preguiçoso. Porque nós não precisamos dar ouvidos a uma interpretação falsa que não esteja de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, muitas das vezes, sim, haverá divergência. Que um pregador pregou algo do tipo hoje e depois de 1 ano, 2 anos aparecer outro e interpretar de outro jeito. Isso vai sempre acontecer. Não que um esteja errado, que o outro esteja certo, mas é porque todos nós estamos em processo de evolução mental e espiritual. Livro de Daniel, capítulo 12, verso 4, nos prova isso. Daniel, naquele tempo, também tentou entender algumas mensagens de Deus que o anjo estava transmitindo naquele tempo. Mas, nesse mesmo capítulo 12 de Daniel, tem indícios que nos mostram que algumas coisas são mistérios que não podem ser revelados no momento, mas que em outro momento, em outro tempo, as pessoas de outro tempo podem entender aquilo que a gente não pode entender hoje. É um fato. Basta ler o livro de Daniel. Então, o que eu quero explicar é que nós somos o povo da promessa do livro de Daniel, capítulo 12. É normal que na nossa era haja pessoas a entender muito melhor e a interpretar melhor as escrituras de Deus, melhor do que as pessoas de 20, 30, 40 anos atrás. Não significa que aqueles que interpretaram há 40 anos atrás estavam errados. Não. Mas é porque eles tinham o seu limite daquela época e que Deus permitiu que fosse desse jeito. Então ninguém é culpado. O mais importante é que todos nós estejamos na linha da palavra de Deus. É importante sabermos que existem interpretações que algumas pessoas pregaram no passado, mas hoje vão ter que retificar. Não porque eles erraram, mas é porque hoje Deus está abrindo a ciência e o conhecimento nas nossas mentes e estamos a entender alguns erros de interpretação da palavra de Deus. Ou seja, a Bíblia nunca esteve errado e jamais estará. Errado sempre fomos nós os homens, que muitas das vezes interpretamos as escrituras sagradas ao nosso belo prazer.
ou talvez por preguiça de não querermos aprofundar no entendimento da palavra de Deus. Muitas das vezes lemos as coisas superficialmente, ou muitas das vezes entendemos ou interpretamos de uma forma muito literária, e isso tem prejudicado a evolução espiritual na mente de algumas pessoas. Por isso é necessário, é nosso dever, que cada um de nós coloque-se no seu lugar. Precisamos lembrar o livro de Efésios capítulo 4, verso 11. Lá encontraremos o nosso dever. Lá a Bíblia explica que todos nós somos membros do corpo de Cristo. E cada membro recebeu uma função diferente. E seremos sempre diferenciados uns aos outros. Então, por causa dessa diferença, mesmo sermos membros do mesmo corpo, precisamos respeitar, entender e crescer com o outro. Significa, ser um membro do corpo de Cristo, trazer uma evolução espiritual, um entendimento, um conhecimento à luz da Bíblia, precisamos parar, analisar ao fundo e entender que se realmente está certo ou está errado. Mas o nosso erro atual é que muitas das vezes a gente não quer dar ouvido, nem muito menos investigar e procurar entender. A gente acomodou-se no obscurantismo, nos paradigmas, naquilo que nos foi ensinado outrora. E que muitas das vezes, quando a gente cresce na palavra, a gente entende que realmente interpretamos a palavra errada no passado. Livro de 1 Coríntios capítulo 13, a partir do versículo 9 para cima, no verso 12, Paulo explica muito bem que quando era menino, pensava como menino, falava como menino, e quando se tornou homem, ele tem que falar como homem. O que significa? Significa processo de evolução. Significa que todos nós podemos sim pregar como meninos num princípio. E depois de anos, vamos crescendo, evoluindo espiritualmente, amando do poder do próprio Deus e entendermos as coisas melhor do que há 10, 15, 20 anos atrás. Isso é normal, isso tem acontecido. Infelizmente, alguns, mesmo acontecendo, mas eles acomodam-se com o obscurantismo, com o paradigma do passado. Não quero parar e verificar se aquilo que ele pregou no passado estava certo ou errado. Talvez por medo de ser julgado, mas a gente não precisa ter vergonha nem medo. A gente precisa entender que nós somos humanos e que o ser humano está num processo de evolução mental e espiritual. Enquanto sermos humanos, vamos sempre errar. O erro é natural e Deus é o causador da própria divergência, como eu já falei no princípio, para que ninguém se sinta o dono da ciência, o dono da verdade. Haverá sempre divergência. E só basta a gente olharmos nas epístolas de Paulo, basta a gente ver no livro do Atos dos Apóstolos, veremos como é que era a igreja primitiva. Sempre houve divergência. Precisamos não esquecer isso. Precisamos não esquecer de que aquelas pessoas que mais cultivam
terão um conhecimento mais amplo e aqueles que menos cultivam o conhecimento também serão limitados. Então, em vão discutir, em vão debater, porque você que pouco busca, que pouco acredita em outras ciências, sempre terá o seu limite. Felizmente, hoje, tem pregadores, evangelistas poderosos que, além da teologia, eles buscam em outras ciências algo que convergem com a Bíblia e eles chegam a um entendimento amplo e tentam trazer à luz da palavra algumas explicações muito mais claras que alguns ensinaram no passado. É bíblico. Precisamos apenas prestar atenção e entender e ver se realmente estão errados ou estão certos. E quando estão certos, precisamos sim apoiar, acreditar e retificar os nossos erros do passado. E não debater, procurar razão quando a nossa consciência nos mostra que realmente interpretamos mal aquele versículo ou aquela pregação do passado. Precisamos ser humildes. Em parte conhecemos e em parte profetizamos. Ninguém é o dono da verdade. Ninguém precisa vangloriar-se. E mesmo aqueles que tiveram a graça de buscar mais conhecimento além e de aperfeiçoar os seus estudos, de modo nenhum pode se achar que são donos da verdade. Porque Deus não permitirá que tu conheças tudo e que tu sejas o dono da razão para que amanhã se vanglorie. Deus não permitirá isso. Então, entenda, é uma ilusão debater. É uma ilusão sentar em rede nacional, fazer debate de conhecimento, quem explica mais a Bíblia e quem explica menos. É uma ilusão. Isso está a tornar-se pecado, porque está a contribuir no reino da apostasia. Os ateus estão ganhando cada vez mais argumento para se afastarem ou para terem motivo de afastarem as pessoas do caminho de Deus. Precisamos ser humildes. Nessa suposta desordem de divergência de igrejas e de conhecimento, Deus tem tirado benefício. Porque as pessoas, às vezes, por falta de uma simbiose na doutrina, as pessoas se separam. Cada um vai e abre o seu, e cada um abre a sua igreja e vai lá. E o vencedor de tudo isso é o reino de Deus. Porque aquele que se acha menos conhecedor vai e abre a sua igreja, consegue angariar membros e mostrando o caminho de Deus, aqueles membros estão aceitando Jesus e o reino de Deus está ganhando. E aqueles também que se sentem o bam do conhecimento, da palavra, que se sentem o dono da ciência, também ele vai evoluir do seu jeito e tem também membros que ele vai aperfeiçoar e que vão conhecer a palavra de Deus e que o reino de Deus vai ganhando. Embora que precisamos prestar atenção, porque no meio dessa confusão toda, claro que os lobos infiltrados que virão para distorcer a palavra de Deus também estão para confundir, para desviar a pessoa do conhecimento. Esses serão muito eloquentes, falarão bonito ao ponto de desviar a palavra. Mas o nosso único escudo para não escaparmos das mãos desses lobos devoradores no meio das ovelhas é associarmos sempre cada palavra pregada por alguém e irmos à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia. Tentar entender que se a palavra, o ensinamento desta pessoa vai de acordo com a palavra de Deus. E se há um raciocínio lógico dentro dessa palavra. E se há, não debate, aceita, seja humilde. E partilhe a palavra, o conhecimento que você adquiriu através do outro. Ninguém é dono da ciência.
Todos nós conhecemos em parte e em parte profetizamos, em parte conhecemos. É Deus quem causou isso, para que o homem não se vanglorie. Deus seja louvado por esta palavra nesta manhã. Partilhe o áudio, partilhe este áudio o máximo que puder. Ajuda o nosso programa a crescer. Deus abençoe a cada um de nós. Maranata.